Este é o podcast Fé Raciocinada, no qual não somos os donos da verdade, mas sim estamos em busca da verdade. Um podcast que procura estimular o desenvolvimento de nossa fé raciocinada, com base nos ensinamentos da doutrina espírita ou espiritismo. Ao longo da história, tem havido diferentes formas de perseguições aos cristãos, de parte do governo e ou da sociedade. Formas sutis de perseguição, formas ostensivas, como, por exemplo, assassinatos, prisões, torturas, proibições de realizar reuniões e práticas cristãs, proibições de reconhecer-se publicamente como cristão, proibições de difundir as ideias cristãs, destruição de livros cristãos, e até mesmo a censura social, sarcasmos, maledicências, preconceitos, entre outras formas. Sabemos claramente que essas perseguições são realizadas por encarnados, mas nos perguntamos: será que não haveria também um papel desempenhado por desencarnados nas perseguições aos cristãos? Será que não haveria também algozes desencarnados, espíritos que ainda se encontram em seu processo evolutivo em uma posição contrária aos ensinamentos do cristianismo, especialmente ao maior mandamento, amar a Deus e amar ao próximo como a si mesmo? Em O Livro dos Espíritos de Allan Kardec, na pergunta 459, muito conhecida, está escrito o seguinte: os espíritos influem sobre os nossos pensamentos e as nossas ações? E a resposta é a seguinte: nesse sentido, a sua influência é maior do que supondes, porque muito frequentemente são eles que vos dirigem. Muito frequentemente são os espíritos que nos dirigem. Então, com base nesse ensinamento e em outros que há na doutrina espírita, poderíamos considerar, sim, a influência dos espíritos nas perseguições aos cristãos. Nas perseguições aos cristãos há também um fator espiritual. Evidentemente, isso não exime os encarnados da responsabilidade que têm ao perseguir aos cristãos. Então, diante dessas perseguições que pode haver, os cristãos devem também fortalecer-se espiritualmente, porque necessitam lidar não somente com os algozes encarnados, mas também com os algozes desencarnados. E a propósito, eu gostaria de destacar também
uma parte da resposta à pergunta 466 de O Livro dos Espíritos de Allan Kardec, que nos esclarece o seguinte: os espíritos imperfeitos são os instrumentos destinados a experimentar a fé e a constância dos homens no bem. Será que estamos sendo testados, experimentados em nossa fé, em nossa constância no bem? Dependendo da situação de cada um de nós, do lugar onde moremos, por exemplo, podemos estar passando por grandes provas, inclusive por perseguições. E essas provas avaliam nossa fé, nossa constância no bem. E como andam a nossa fé e a nossa constância no bem? Gostaria de recordar estas palavras do Mestre Jesus: aquele que me confessar e me reconhecer diante dos homens, eu também o reconhecerei e confessarei diante de meu Pai que está nos céus. E aquele que me renegar diante dos homens, também eu o renegarei diante de meu Pai que está nos céus. São Mateus, capítulo 10, versículos 32 e 33. O Evangelho segundo o Espiritismo de Allan Kardec, capítulo 24, item 13. Benditosos sereis quando os homens vos odiarem e separarem, quando vos tratarem injuriosamente, quando repelirem como mal o vosso nome por causa do Filho do Homem. Rejubilai nesse dia e ficai em transportes de alegria, porque grande recompensa vos está reservada no céu, visto que era assim que os pais deles tratavam os profetas. São Lucas, capítulo 6, versículos 22 e 23, o Evangelho segundo o Espiritismo de Allan Kardec, capítulo 24, item 17. E no Evangelho segundo o Espiritismo de Allan Kardec, no capítulo 24, item 16, está escrito o seguinte: eles, ou seja, os adeptos do Espiritismo, semeiam na terra o que colherão na vida espiritual. Os frutos da sua coragem ou da sua fraqueza. E o que nós estamos semeando na terra? Coragem ou fraqueza? Estamos tendo a necessária vigilância com relação às influências espirituais inferiores? Estamos agindo com coragem, com fé e constância no bem? O que estamos semeando? O que estamos deixando na terra para os outros e até para nós mesmos nesta encarnação e nas próximas? Agradeço imensamente a atenção de vocês, o carinho, a amizade fraterna. Estejam à vontade para compartilhar as reflexões que tenham nos comentários. Também estejam à vontade para compartilhar este podcast, se consideram útil. E desejo a todos de coração muita
paz, muita saúde e muita felicidade.